Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Boa noite. Agradecemos a acolhida que sempre temos nesta casa e agora o convite formulado do nosso amigo. Já me sinto da casa, participante dos trabalhos da casa, uma vez que a gente começa aqui em Porto Tramandaí como um veranista e acaba se fixando, não 100%, como é o meu caso, mas mais ou menos uns 50% aqui, uns 50% em Porto Alegre, em vista das nossas atividades que já realizamos na Sociedade Bezerra de Menezes, que temos há muita gratidão por lá estarmos há 40 anos e participamos de um trabalho também na Ilha Grande dos Marinheiros, que é uma ilha ali do Guaíba, que tem um trabalho já há 45 anos, a Sociedade Espírita Casa do Evangelho. É uma região muito carente, ali são eu já diria centenas de famílias que vivem ali. A sociedade realiza um grande trabalho social junto àquela comunidade, naturalmente um trabalho espiritual de grande monta, face à multiplicidade das necessidades humanas que estão em toda parte. Escolhendo o Senhor falar com vocês sobre um tema que denominamos sentimentos humanos fundamentais na visão psicológica e espírita. Há estudos já de um bom tempo que se realizam por cientistas em torno da complexidade da existência em nós de uma gama de sentimentos. E todos os sentimentos culminam em provocar emoções. O que se identifica são as emoções, que se manifestam em gesto, em verbalização. E alguns estudiosos, o primeiro cientista que trouxe um estudo muito avançado é Adam Smith. Ele conclui uma teoria de que o ser humano tem 4 sentidos natos, 4 sentimentos natos. Isto é, nascemos com 4 sentimentos predominantemente na nossa organização humana. E outros estudiosos ratificam essa teoria ao longo dos anos, até contemporâneos nossos cientistas asseguram, dão aval a essa teoria de Adam Smith. E nos traz que o ser humano detém consigo, sem exceção, 4 sentimentos presentes em sua vida: a alegria e a tristeza, o medo e a ira ou raiva. E não trazem assim maior elucidação quanto a etiologia desses sentimentos no ser humano. É necessário que estudemos os conteúdos científicos do Espiritismo para que possamos entender
a nossa herança atávica, que vem de milênios, a nossa ancestralidade desde a criação do espírito, simples e ignorante, como respondera Allan Kardec, com as perspectivas de evolução que irão ocorrer ao longo dos milênios do princípio inteligente, até chegar ao ápice da evolução, que é o espírito no processo de humanização. Isto é, nós, seres humanos, estamos na escala do universo máxima da evolução do princípio espiritual. Mas a existência do princípio espiritual, que poderia, no entendimento espírita, dizer-se a existência do espírito, não tem assim o consenso da ciência. É acatado por vários segmentos de cientistas. Até poderíamos assegurar que incorreria numa desatualização de conhecimentos, mercê das pesquisas, dos estudos, dos enunciados, das teorias, algum cientista dizer-se materialista. Porque a própria ciência moderna vem espiritualizando-se. Diria até já espiritualizou-se. A ciência, que é formada pelos cientistas, que não tem nada a ver com as academias de ciência, mesmo que estas grandes universidades já tenham algum departamento de estudo da espiritualidade, é um acontecimento real, é um fato que se registra, em que a ciência, depois de o avanço que chegou aos tempos atuais, as pesquisas, notadamente no sistema nervoso, diria, com sede notadamente no encéfalo, aqui na caixa craniana, que a gente diz cérebro, mas o cérebro é uma estrutura, e tem dezenas de estruturas junto ao cérebro. Então, nessa estrutura nervosa, toda ela formada por células especializadas, denominadas neurônios, ali estava o grande segredo que pudesse se entender a presença de sentimentos e as manifestações de emoções como tendo o nascedouro em determinadas estruturas do encéfalo. A neurociência, que é um segmento mais expressivo dessas pesquisas, vem devassando o estudo dessas estruturas do encéfalo, estruturas cerebrais. Os exames de imagem hoje, já temos, começou lá na tomografia computadorizada, que hoje ela já é bastante superada, mesmo que se use para o exame elementar. Mas as ressonâncias magnéticas de alto nível de resolução hoje de imagem já contribuem para mapear as estruturas nervosas
e dizer que aquelas estruturas representam a presença dos mecanismos desta ou daquela emoção. À primeira vista, poderia-se dizer, e aí já temos grandes interrogações, que descobrira-se onde nascem as emoções, onde tem expressão de determinados sentimentos. Mas a doutrina espírita, no seu conteúdo científico, lá no livro dos Espíritos, lá no livro dos Médiuns, lá no livro A Gênese, que é um livro de altos conhecimentos científicos, avança. E isso foi trazido no século XVIII. 1952, 54, começa com as pesquisas de Allan Kardec. Mas ele não pesquisa em laboratório, não tinha os recursos que dispomos hoje, como citei, de imagens. Ele vai pesquisar as revelações mediúnicas. Ele descobre que a morte não existe, pois que aqueles que se atribuem que morreram, grandes pensadores, grandes cientistas, notáveis religiosos, doutores da Igreja Católica, como Santo Agostinho, como São Luís, estavam escrevendo pelas mãos de algumas meninas que nada sabiam e conheciam do fenômeno, em suas casas, espontaneamente entravam em estranhos transe, que nós conhecemos como transe mediúnico, que ocorre nas nossas sessões mediúnicas em todas as casas espíritas. E elas escreviam, elas falavam sobre temas de grande profundidade filosófica e científicas. E o grande pensador, que estava com 50 anos de idade, escritor famoso, na França, com passagem por outros países da Europa, juntamente com outros cientistas, deteram-se a examinar esses fenômenos. E foi um minucioso trabalho de 15 anos que Allan Kardec reunira e apresentou nos livros que nós conhecemos. São 5 livros básicos que formam o alicerce do conhecimento espírita e mais 12 outros livros que ele relata as suas pesquisas, um trabalho verdadeiramente de laboratório, num método experimental, porque ele viajara pela França, tendo início ali em Paris, na capital, constatando fenômenos idênticos, andou por outros países. Era um homem muito culto, falava 6 idiomas, já havia contribuído na reforma de ensino de alguns países, era mestre em educação, e pôde
conferir neste exaustivo trabalho de 15 anos a veracidade das revelações mediúnicas. Consequentemente, se alarga o entendimento onde nasce, onde surgem os sentimentos, de onde vêm as emoções. O que até então, de pouco tempo atrás, se pensava que fosse um fenômeno físico, se descobre tratar-se de fenômenos extrafísicos. E os estudos da mente, que foi sempre onde os cientistas se detiveram, até mesmo para entender os processos de educação, nunca encontrou nas estruturas do corpo físico a sua nascente. É bem verdade que os registros da existência desses quatro sentimentos e emoções natos no ser humano tem a sua representação em estruturas cerebrais, como no hipotálamo, como nas amígdalas cerebrais e tantas outras estruturas do encéfalo. Mas são expressões da alma que precisam naturalmente de um corpo físico para se expressar. Nascem, portanto, na alma. Os nossos sentimentos são patrimônios da alma. Que bom que fosse do corpo físico, que a farmacologia descobrisse alguns comprimidos, alguns injetáveis, para o indivíduo ter paz, ter serenidade, ter bondade, ter benevolência, ser caridoso, ser benevolente, amar. O comprimido do amor. O indivíduo, então, de rude nos seus sentimentos e alheio às sensibilidades que requer da vida, da interação, para as trocas afetivas, das amizades, das relações mais profundas, pudesse então mudar e se tornar uma pessoa com extensa intensidade de amar. Mas não é bem assim, e a ciência não vem não conseguira até hoje, e com certeza não vai conseguir, porque não é uma realidade, a menos que admita e entenda os recursos revelados pelos Espíritos. E quando dissemos revelado pelos Espíritos, não começou com Allan Kardec, aquele que mais anunciou as possibilidades de se adquirir
e demonstrou a necessidade de se adquirir os mais elevados sentimentos viveram 2000 anos atrás. E hoje, ninguém ousa negar que Jesus é um mito. É algo criado pela mente fanática, religiosa, porque até mesmo os grandes religiosos da época, os detentores das grandes religiões livres da época, que eram os fariseus, os saduceus, esses, o que pregavam, o que aceitavam, era diverso ao que Jesus falava na época. Por isso que Jesus não foi aceito, porque Jesus revelou à humanidade a necessidade do amor. Nós vamos recorrer aqui no Evangelho, no capítulo 12, Allan Kardec colocou como título do capítulo uma frase de Jesus. Essa frase é um desafio para todos nós cristãos, porque não é fácil. É um exaustivo sacrifício aceitar o que Jesus aqui coloca. Olha o título: amai os vossos inimigos. Eu às vezes brinco e digo assim, eu fazendo uma retrospectiva dos meus 70 anos, e fico por aí nos 70, eu acho que a gente empaca na idade. E eu digo, eu não preciso amar os meus inimigos. Só tem uma maneira de a gente não ter esforço de amar inimigos, é não tê-los, é não ter inimigo. Que coisa boa deitar, ler o Evangelho e bater no peito, obrigado Senhor, eu não tenho inimigo. Pode alguém pensar em ser. Por quê? Vamos ver logo adiante, onde é que começa, onde nasce a questão do inimigo. Porque o inimigo é aquele em que não gozamos de simpatia com ele, e sim de antipatia. Faz inimigo às vezes do que está escrito ali, ó, ressentimentos, mágoas, sentir-se ofendido, eu riscar essa pessoa da nossa agenda social. Isto é nascente do que diz Jesus, porque neste capítulo Allan Kardec vai estudar, e aqui nós vamos rapidamente citar pelo nosso horário. Mas o que diz Jesus? Aprendestes o que foi dito. Quando Jesus falava, reunia-se o povo, e o povo era religioso, seguidor do farisaísmo, seguidor dos saduceus, escribas. Então aprendeste o que foi dito. É o que era dito por esses religiosos. Amareis o vosso próximo. Olha que bonito. Eles diziam bonito. Vamos começar de novo. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos.
inimigos. Odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que os perseguem e caluniam. Jesus era muito prudente no que exigia da gente. Quando ele diz: fazei o bem aos que vos odeiam, o indivíduo pensar: eu fazer o bem? Eu não. Orai pelos que vos perseguem. Aí alguns dizem: até oro, estou lá dentro da minha casa, estou lá dentro do templo, até oro pelos que me perseguem, porque eu não quero que me persiga e me bote em fria. Os que vos perseguem caluniam. Vejam a gradação. Por isso nós dissemos que é um sacrifício muito grande amar. Porque amar, conforme Jesus recomenda, é incondicional. Porque sendo o amor um sentimento que se conquistou, ele não questiona quem é o indivíduo, o que ele faz da vida. Jesus, quando acolhia e abraçava aqueles párias da sociedade que se acotovelavam em torno de si para ouvi-lo e encontrar um lenitivo, eles não perguntavam quem ele era, o que ele fez, o que ele queria fazer. Assim é o amor. A atitude de amor é uma ação incondicional, sem preconceitos. Neste capítulo, o Espírito Fenelon, Allan Kardec anota aqui, faz um estudo longo desse capítulo 12, das várias expressões dessa mensagem de Jesus, e o Espírito Fenelon fala sobre o ódio. Porque nós falamos que há 4 sentimentos, emoções fundamentais, inatas do homem: alegria, a tristeza, a ira, o medo. Claro que isso aí, se falar sobre as 4 emoções, merece um seminário. Mas detemos-nos na questão da ira e a raiva, que tem como dos exemplos o ódio. E aí o Espírito Fenelon traz um depoimento seu, que no plano espiritual amargurou-se por ter experimentado esse sentimento por vezes, e nos aconselhava de despojarmos-nos de todo sentimento contra alguém, de ódio. Às vezes você diz: mas eu não tenho ódio de ninguém. Olha as gradações: o ressentimento, o amargo, o preconceito. Olha o preconceito aí na sociedade. Olha as redes da internet aí, instigando adolescentes. Assistam o filme Adolescência. Está em alguns links aí na internet. A adolescência, as escolas estão recomendando para que assistam com seus filhos. É uma realidade hoje que está na internet, instigando o preconceito à mulher,
Quando nós vamos ver a prática de estupro, não é que o indivíduo tenha exacerbado os desejos sexuais a estudos dessa área. Não, é porque o indivíduo acha que através do sexo vai martirizar, vai condenar, vai escandalizar, vai repudiar aquela mulher, tanto que ele mata. A expressão sutil do ódio. Nós não vamos fazer isso, naturalmente, tantas outras expressões, mas descuidamos-nos das novas gerações, deixando que eles fiquem presos nos seus quartos, de porta fechada, por muitas horas, navegando na internet através do celular, que é um computador. Aí diz: eu não vou botar computador no quarto do meu filho. O celular é um computador. E não sabemos o que ele faz. E achamos interessante que temos espíritos evoluídos que reencarnaram em nossa casa, porque com 2 anos, 3 anos de idade ele fica procurando coisa e achando coisa que a mãe e o pai nem conhecem. Não nos iludamos. Inteligência desenvolvida é espírito desenvolvido na área do conhecimento. E Emmanuel nos diz que nós temos que adquirir para a plenitude da evolução 2 asas: a asa do conhecimento e a asa do amor. Então, temos que educar nossos filhos nos centros espíritas, das aulas de evangelização. Ele não gosta, ele não vai. E como é que nós forçamos ele a ir na escola e queremos dizer para ele que ele tem que ser um doutor? Nós não vamos dizer: não estuda, se quiser, tu vai ser um gari. Não que o gari não seja importante, mas infelizmente é mal assalariado, mora mal, vive mal, come mal. Porque os pequenos serviços, os servicinhos, como diz Joana de Anjos, a importância dos servicinhos na terra, não tem remuneração digna. Mas que seria de nossas casas se nós tivéssemos os garis? Olha a greve dos garis, que já provocou em muitas cidades. Então, meus amigos, nós espíritas temos que ter a grandeza de sermos cristãos, usando os recursos que a casa espírita nos oferece. Pouco vale, ouso dizer, nós irmos à casa espíritas, nós ficamos lendo livros e livros espíritas, só eu. O meu filho nada sabe do que eu leio, nada sabe o que acontece na casa espírita. Temos que negociar com eles, porque eles gostam de negociar conosco. Então nós temos a responsabilidade muito grande com quem reencarna dentro de nosso lar. Desculpa, eu vou dizer a palavra eu, que não deve ser usada, principalmente em exposição pública. Eu não sou exemplo de ninguém. Eu sou menos do que aquele burro que o Chico dizia que era. Muito menos, muito menos. Eu levei meus filhos à evangelização há mais de 40 anos, todos os domingos de manhã. Eu nunca vi o Ayrton Senna correr, eu nunca assisti corridas de carro, eu não conheço pela televisão, só posteriormente, a história do Ayrton Senna, grande campeão mundial. Eu não tinha tempo. Às 9 horas tinha que sair de casa para levar o filho da evangelização. Fiz 40 anos. E depois a quinta filha, tornou-se a quinta filha, a neta que desde um ano veio para minha casa. E eu tinha feito intervalo já de 5 anos, comecei a levá-la. Porque eu, aos 7 anos de idade, meu pai me colocou na aula de evangelização quando implantaram a evangelização. E se não fosse
muito pior do que eu sou, eu seria, com certeza. Porque os carros deram garantia a nós, no semáforo, na estrada, ante a iminência do perigo, quando criaram os freios ABS, que é o freio mais moderno, com que surge outro mais moderno. A doutrina espírita, esse freio, meus amigos. O que é melhor? A proposta de Jesus, que nos resgata Moisés, quando diz que veio para ratificar as leis, está lá: não matar, não roubar, não cometer adultério, não cobiçar a mulher e o homem do próximo. É atual. O que é melhor? Ser fiel no casamento ou atentar-se à liberação que hoje está aí, com as irresponsabilidades, amargurando vidas, destruindo lares, as aventuras, os prazeres que atormentam quando se descobre que foi um grande desprazer. E sacrifício, ser espírita cristão e trabalhador espírita, muito mais. Para arrematar, vou dizer-lhes, antes de surgir, por lei, álcool zero na direção de nossas vidas, no trabalho mediúnico, o trabalhador mediúnico não se pode dar o deleite do uso de alcoólicos, de ter a bebida alcoólica dentro de sua casa, de ter o barzinho, que é o escândalo de visitação dos obsessores. De volta tem uma narrativa a esse respeito. Quando ele foi ser hóspede de uma família, e ele passava assim, viu o barzinho, e vários espíritos caindo, babando, bebendo. Então, amigos, temos que ser diferentes, com grandeza, honra e coragem, e com oração, porque Jesus já sabia que nós seríamos submetidos às tentações, quando nos ensinou a fazer o Pai Nosso, que nós temos oralmente, decoradamente, não nos livrai-nos das tentações. São diversas as tentações. Assim, amigos, às vezes a gente fala alto e bom tom, não é para o público, é para a gente. O primeiro endereço da mensagem espírita sempre é para mim. E sempre eu sou imensamente grato quando me dão um tema e eu vou ter que estudar, pesquisar e dizer: opa, tenho que pisar na bola, não consegui quase nada ainda, dá-me força, Senhor. É assim, mas é no grupo que nós nos fortalecemos. Luz e paz a todos nós. Obrigado.